Na vida após a morte, tudo se revelou completamente diferente do que ele esperava. Não havia o esquecimento, sobre o qual os cépticos e os ateus falavam, nem as imagens celestes descritas em várias obras sobre a vida após a morte. Diante dos seus olhos, surgiu uma cena que causou um verdadeiro choque, e esta é a palavra mais branda que pode descrever os seus sentimentos. Tudo significava apenas uma coisa. As histórias sobre a vida após a morte revelaram-se pura ficção e mentira. Tudo aconteceu de forma completamente diferente. Tais impressões foram vivenciadas por um anestesista chamado Rajiv Bhatt, que por uma coincidência fatal, se viu num mundo onde as pessoas vivas não têm permissão para entrar. Veja este vídeo até o fim e descobrirá o que exatamente o horrorizou mais e por que é que ele estava convencido com os seus próprios olhos de que a vida após a morte não é nada parecida com aquilo em que é comumente acreditado. Tal como a maioria dos médicos familiarizados com a fisiologia do corpo humano e com a compreensão dos mecanismos de seu funcionamento, Rajiv Bhatt era um cético convicto. Era bastante severo com qualquer pessoa que partilhasse histórias sobre experiências pós-mortem. Não lhe era difícil rir áspera de um contador de histórias como ele. Eis o que o próprio disse sobre seu comportamento na altura. Num quarto de século de trabalho como anestesista, atendi centenas de doentes que poderiam morrer a qualquer momento. Alguns deles alegaram que durante uma paragem cardíaca viram luz, além de seres luminosos ou entes queridos falecidos. Eu não acreditava neles, e sempre os aconselhei a não dar importância a isso. Os pacientes foram aconselhados a consultar um psiquiatra, mas um dia o próprio Rajiv Bhatt sofreu um grave infortúnio. Aconteceu pouco depois do Natal de 2010, quando Rajiv se sentiu subitamente tão mal que foi necessário chamar uma ambulância. Os médicos que chegaram notaram de imediato que seu estado era extremamente grave e necessitava de intervenção cirúrgica imediata. Quando os médicos explicaram qual era exatamente o problema, Rajiv, com o seu conhecimento superficial de medicina, percebeu que as hipóteses de sucesso eram extremamente pequenas. O motivo era que lutava contra o cancro há muitos anos e já tinha sido submetido a várias cirurgias complexas. Por isso, naquele momento, nas suas próprias palavras, estava determinado a aceitar a morte. Infelizmente, durante a operação, como esperava, houve uma falha. O seu coração parou. Os médicos registraram morte clínica, mas não suspeitaram que naquele momento Rajiv Bhatt estivesse a viver algo inacreditável. Primeiro, a sua alma separou-se do corpo e subiu até ao teto da sala de operações. O anestesista, percebendo-se disso, recusou-se a pensar imediatamente na morte, sugerindo que um de seus colegas poderia ter misturado algo na droga que causou alucinações. Foi por isso que o cérebro de Rajiv criou aquelas mesmas imagens de que antes se ria e as considerava apenas ficção. No entanto, cedo teve de admitir que a realidade se revelava completamente diferente. Era impossível abandonar este pensamento, pois o que aconteceu a seguir contradizia todas as ideias. Rajiv Bhatt notou que o seu pensamento permanecia extremamente claro, o que é estranho para uma pessoa sob o efeito de alucinogênios. Surgiram questões à sua volta sobre como poderia perceber e compreender o que estava a acontecer. A dado momento, sentiu-se irritado, pois o que tinha vivenciado não se enquadrava na estrutura habitual da sua percepção. Rajiv, sendo ateu, dificilmente conseguia aceitar a existência de um mundo para além da física comum. Era-lhe difícil acreditar na existência de uma alma. Então, Rajiv começou a ficar preocupado. O que aconteceria a seguir? Voltaria ao seu corpo? Como reagiriam os seus entes queridos à sua morte? Enquanto Rajiv Bhatt pensava nisto, a sua consciência viajou 1000 quilômetros até a sua casa, onde viu a mãe e a irmã. Estavam sentadas em silêncio no sofá, conversando sobre o que preparar para o jantar. Rajiv, tomado pelo desespero, gritou-lhes: "Mamã, estou aqui." Mas elas não o ouviram. Tentou sacudir a irmã pelo ombro, mas a sua mão atravessou-lhe o corpo. E então percebeu que para elas não era apenas um espírito, mas um ser invisível. O pobre Rajiv só conseguiu observar a mãe e a irmã. De repente ouviu-se um tilintar agudo de instrumentos cirúrgicos. Virou-se e viu que atrás de si ainda se via a sala de operações onde jazia o corpo que um dia lhe pertencera. E os médicos ainda tentavam trazê-lo de volta à vida. Essas duas imagens, a casa dos seus pais e o hospital, pareciam fundir-se numa só. Nesse momento percebeu que após a morte a consciência pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas que significado teria essa descoberta se ele já estivesse morto, e a quem a contaria agora, quando ninguém acreditaria naquele que se ria sempre destas histórias? Mas depois começou algo que não pode ser recordado sem horror interior.
De repente, todas as visões desapareceram e a escuridão total caiu. Por momentos, Rajiv Bharti pensou que estava a regressar ao seu corpo, mas era uma falsa expectativa. Das profundezas da escuridão, algo terrível se aproximava rapidamente. Não conseguia compreender o que era, mas sentia como aquilo lhe causava um terrível pânico. Além disso, este fenômeno era acompanhado por estrondos de trovão que lhe sacudiam a alma. De repente, como se tivesse sido apanhado por um vento frio invisível, Rajiv viu-se à beira de um abismo de fogo. Horrorizado, tentou afastar-se, mas uma força puxou-o para a berma como se quisesse derrubá-lo. Nunca eu sentira tanto medo. Perguntava-se constantemente onde ficava o túnel, atrás do qual se encontravam a luz e os anjos que iriam encontrar a alma do defunto. Onde estavam aqueles lugares com arco-íris de que falavam os doentes que regressavam do outro mundo? Tudo isto se revelou uma mentira. Depois da morte, só há trevas e o abismo. Tudo dentro dele fervilhava e parecia que a sua alma estava prestes a arder de dor. Poderá haver algo mais terrível? Mas, de repente, uma voz fria e metálica soou. Nunca amaste ninguém. Rajiv Bharti virou-se, olhando em redor, mas não reparou em ninguém. Ele compreendeu perfeitamente que estas palavras foram ditas especificamente para ele e, infelizmente, eram a pura verdade. Toda a sua vida fora desprovida de amor verdadeiro e tratava seus pacientes com extremo cinismo, vendo-os apenas como uma fonte de lucro. Rajiv Bharti percebeu com amargura que, ao longo da sua vida, quase não tinha experimentado sentimentos reais, nem sequer uma gota de compaixão. Só se interessava por dinheiro e poder, e mesmo aqueles que estavam à beira da morte não recebiam dele uma gota de simpatia, embora fosse a última pessoa que viam neste mundo. Teve de admitir para si mesmo que merecia acabar naquele abismo infernal e ardente. No entanto, algures no fundo da sua alma, uma centelha de esperança de redenção ainda brilhava. Ele orou: Deus, dá-me mais uma oportunidade. Assim que proferiu estas palavras, Rajiv Bharti reparou numa figura humana com um canto do olho. Olhando mais de perto, engasgou-se de horror. À sua frente estava o homem que menos esperava ver ali, o seu pai, que morrera 20 anos antes, um homem de uma crueldade incrível e de um caráter severo. Criado na crueldade, não poupou o filho à mais pequena ofensa, e Rajiv considerava-o um verdadeiro monstro desde a infância. Este homem aparecia-lhe agora no momento mais crítico. O homem que se encontrava num estado terrível, após ter sido envenenado, sobreviveu aos primeiros minutos de horror. Rajiv Bharti ficou surpreendido ao notar que o seu pai parecia muito mais novo do que na altura da sua morte. Mas o que mais o impressionou foram os olhos do pai, que numa situação destas parecia incrível. Não havia neles sabedoria nem amor. Sorrindo, o seu pai pegou na mão de Rajiv e ajudou-o a afastar-se da beira do abismo em chamas. Depois, caminharam juntos por um túnel, no qual Rajiv viu todos os seus antepassados falecidos. Rajiv descreveu o que aconteceu a seguir da seguinte forma: Depois de atravessar o túnel, fiquei sozinho. Aí, encontrei um ser que parecia um anjo. Disse que eu deveria regressar à vida física, abandonar a profissão de anestesista e tornar-me curandeiro. Essa seria a minha expiação por todos os pecados que cometi durante a minha vida. Assim, os poderes superiores deram uma segunda oportunidade a Rajiv. Após ter tido alta do hospital, Rajiv deixou imediatamente de trabalhar como anestesista e dedicou-se inteiramente a ajudar pessoas a curar as suas feridas emocionais. Escreveu também um livro chamado Morrer para Acordar, no qual descreve a sua experiência pós-morte. Escreva nos comentários se gostaria de uma segunda oportunidade para corrigir os erros da vida. Faça like e não se esqueça de clicar no sino para não perder novos vídeos interessantes. Obrigado por assistir e desejamos a todos muitos anos de felicidade e bem-estar.